Eu tô gravando Esse isso tudo, eu vou fazer pedestal. vários clipes nesse momento. É sério. Vixe, pior que eu Olha, falei um negócio que eu acho que eu não devia ter essa falado. parte é que eu vou fazer, vai ser o primeiro clipe, inclusive. É sempre assim, viu? Nos shows, ele vai montar as coisas dele, aí tem toda a paciência do mundo, então... Aí, ó. É. Não, mas eu sei. Vocês sabem que eu já presenciei dezenas de vezes, né? Não, mas Agora, é eu lembro de porque... uma época, antes da gente começar oficialmente, eu vou dizer, teve uma época que o comecinho, o Alisson era bem humildezinho, depois ele começou a ficar um pouquinho marrentinho, aí ele chegava nos palcos e, ó, meu som aqui, vai esperar eu montar. Aí, toda a calma Rapaz, do mundo. Depois voltou a ficar humilde de rapaz, novo. Pedro Não fazer Veiga. isso não, mano. Pode ir, Pronto, Alisson. melhorei agora. Pronto? Agora pode, por favor. Então, Obrigado, viu? não que a gente não vá utilizar o que já foi, alguma parte com certeza vai ficar, mas vamos começar direito. Agora eu tô com a banda MSH. Cara, que emoção, bicho. Custou, mas saiu. Já vai dar meia-noite aqui. A gente tá tentando iniciar essa reunião, mas tá tranquilo. É forte. Ozeni, José Ozeni, Dudu, Eduardo Cardoso e Alisson, esqueci o sobrenome agora. Araújo. Araújo, isso aí. Tá aqui, inclusive, tá aparecendo aqui na tela. E aí, galera, como é que vocês estão? Ninguém vai dizer bem, nada? né? Então estamos indo, né, Na na quarentena, todo mundo fechado. Isso aí. Zé, você se mudou, é? No- Mudou pra onde? Música só. Dia 8 de fevereiro eu me casei. E aí começou da comunidade de vida, né? Não sei se todo mundo entende o que é comunidade de vida. Explica. Mas, então, eu sou da comunidade de vida, da comunidade Shalom, porque tem as duas formas, comunidade de vida e comunidade de aliança. A comunidade de vida mora integralmente dentro de uma casa, todos os membros da comunidade de vida, todos os membros não, né? O membro daquela missão em específico, né? E o pessoal da comunidade de aliança, no caso o Alisson, o Dudu, eles moram na sua própria casa, né? Tem um emprego, enfim, não larga tudo para poder entrar na comunidade. Já a comunidade de vida, a gente deixa atrás emprego, os pais, né? Uma parte um pouco triste do negócio, mas faz parte, né? Então, eu sou da comunidade de vida. Passa a morar longe e vai ver nas férias, é mais ou menos isso. Né? Você, tipo né? isso aí. Mas por muito tempo eu morei em Fortaleza, né? Meus pais são de Fortaleza, então... Verdade, deu certo, né? Mas dia 8 de fevereiro eu me casei, e aí o Conselho Geral da Comunidade discerniu para eu vir morar aqui no interior da Bahia, Senhor do Bonfim. Tá sendo bom aí essa adaptação? Tá sendo. Cara, eu nunca imaginei passar frio na Bahia. Aqui faz frio. Cara, Não dá é um pra mim negócio não, impressionante. Então, Não dá não. Rapaz, aqui, pelo menos esse período, que nem é o período de frio, o povo diz que o período de frio aqui é mais ou menos em junho. Junho e julho, que é o inverno, né? Julho, agosto. Exatamente. Pronto. Aqui, nesse período, tá fazendo de manhã cedo 17, 18 graus. Que isso, cara? Tu foi pro sul, te mandaram pro sul, você acha que tá na Bahia, você não tá não. De madrugada é nessa faixa. Aí de dia melhora, né? Fica 26, 20, 27, por aí. Mas de madrugada dá uma esfriada legal. Poxa, eu queria, hein? Te falar. Então eu vim morar aqui em Senhor do Bonfim, interior da Bahia. E eu e a minha esposa, óbvio, né? E estamos aqui. Eu tô coordenando o Ministério de Música da missão. Chico, eu vou pra missão aí, ó. Venha. Meu PH vai gostar. Vai ser meu coordenador. Mano. Mas o Zé, ele tem o dom, né, de coordenar. Ele coordenava o instrumental do ministério não, do missionário, que é um ministério. Do missionário, né? sim. E eu acho que eu conheci o Zé antes de entrar pro missionário ou não? Logo que você entrou, Zé? Como é que você lembra mais ou menos? A gente fez uma reciclagem junto, tem muitos anos. Sim, muitos anos. E eu queria, inclusive, abrir um parênteses e dizer que eu acabei de voltar, tô fazendo uma experiência na célula de postulantes. Legal, cara. É uma coisa boa, macho. Parabéns. Assim, cheguei no momento da minha vida que eu falei, chega de brincadeira, voltemos ao caminho correto da história, né? E eu acho que eu conheci o Zé, ele já tinha acabado de entrar no missionário, porque eu talvez seja o primeiro dos moicanos, assim, dessa geração de vocês. Eu não pertenço, né, que eu não sou do missionário, mas eu vi formações, por exemplo, era antes do Alisson,
Joás. Antes do Joás, eu nem lembro quem era que tocava. Quem que É tocava? Ricardinho. Ricardo, sim, peguei a época do Ricardo. Dudu eu conheci no Sul. A gente foi em missão para Florianópolis. Você é de Florianópolis, né, Dudu? Opa, microfones Vai desligados. cortar. Eu Tu sou. saiu, Dudu? Não, eu mutei. Não tá me vendo, não? Não, deixa aberto o mic. A gente se conheceu em Floripa, Aí Eu sou de lá. você já era do ministério, alguma coisa assim, e aí foi tocar com a formação do missionário que tinha. Eu acho que fui eu, Gustavo e mais alguém, Morel. Não lembro mais quem. O missionário teve acho que uns 2 anos, 2009, 2010, 2011, foi fazer show lá. E aí normalmente a gente arrumava a banda lá, ou parte da banda. Teve uma vez que foi só o Alice, tem uma vez que foi só tu. Aí foi nessa linha aí. Vocês, antes de entrar, vocês se lembram se vocês, cada um de vocês pode ter uma resposta diferente, com certeza, mas se vocês já faziam ideia de que tinha chance de entrar para a banda um dia, porque no Shalom, e especialmente no Missionário Shalom, mesmo na época do Cristiano Pinheiro, né, antes de ser padre Cristiano, eles tinham uma postura meio a história. assim, né, tipo, não, calma, cada um conta. Mas eles tinham uma postura meio de olheiro, assim, de olha, aquele menino daquela missão toca muito bem, a gente pode contar com ele. E isso aconteceu comigo no Rio, né? O Pedro, toda vez que a gente for pro Rio, pode ficar tranquilo que o Pedro ajuda no teclado e tal, em outras coisas, tipo com o Dudu no Sul e tal. O Zé, como é de Fortaleza, talvez não fizesse ideia, porque também estava na comunidade de vida. Mas o Alisson lembra que o Gustavo falou para mim, cara, vai entrar um menino na bateria muito bom, ele faz umas viradas, e era aquelas viradas doidas que você fazia no começo. Mas interessa. Mas vocês faziam ideia? Quer que eu fale primeiro? Vai. Cada um. Eu vou falar primeiro. Fala. Não, por incrível que pareça, eu não gostava do estilo do missionário na época. Uhum. Eu escutava forró e swingueiro, então totalmente diferente. Por isso que era a virada, assim, bem doida, né? Aquela coisa, bem livre. Não era aquela coisa quadrada, marcada, né? Groovada e tudo. Sim. Aí o Gustavo me convidou, na época eu tocava no Shalom God, aí teve uma missão que foi Tibau, no Rio Grande do Norte. Aí o Gustavo conversou comigo, né? Sai tudo, a gente tá rezando e tudo. Queria saber se você poderia fazer parte do ministério. Aí eu, não quero não. Sério? Não quero não. Sério? Caramba, que coisa incrível. Ruim, não quero esse negócio não. Não era da comunidade, né, nessa época também, né? Não era. Nessa época ele não era da comunidade, não. Não, eu sei. Eu era Vida Louca ainda. Uhum. Aí, engraçado que passou um período e na época também eu tocava na missa do Padre Antônio Furtado. Sim. E, quer dizer, você já ia a grupo de oração e tal, ou não? Às vezes. Mas eu já eu fiz a crisma na comunidade, mas já tocava na missa do Padre Antônio, né? Entendi. Assim que o padre se ordenou, a gente começou a tocar com ele, que era a banda do Célio, enfim. Uhum. E tava naquela época de minha crise, né? Vocacional. Caramba, acontece várias coisas aqui na missa do padre, vários milagres, e nada acontece comigo. Minha vida não mudou nada. Tava com essas crises, né? Beleza. Sim, já tive também. Aí eu fiquei pensando, eu quero mudar de vida. Aí foi quando teve um show que foi em Pacajus, Luau da Juventude, que me chamaram para fazer, tipo, ajudar lá no palco, afinar a bateria, passar som, essas coisas. Aí teve o show do missionário. Isso depois do Gustavo já ter me convidado, né? Uhum. Aí eu vi aquele jeito dele bem diferente, né? Que ele tem peculiar, bem... Sim. Bem alegre, bem... Naquela época já era muito doido também. Aí eu fiquei me questionando, cara, esse cara tem alguma coisa que ele é desse jeito feliz que eu não tenho, eu quero descobrir o que é. Mas você pensava exatamente isso mesmo, nessa época? Dessa forma. Cara, esse cara é diferente, ele tem alguma coisa que eu quero ter pra mim, porque eu já tava nas crises, né, na missa do pai, todo mundo é curado. Comigo não acontece nada, que arrumação é essa? Beleza. Aí eu fiquei na minha cabeça, cara, se esse rapaz aí me convidar de novo pra fazer parte dessa banda aí, eu vou.
Pronto, aí foi quando ele me convidou, em 2010, para o lançamento do CD de Malas Prontas. Exatamente. Foi em maio. Aí, pronto, aí desde então, entrei no missionário e tudo. Só fui ter uma experiência com Deus dentro do ministério, que foi em 2012, e aí por aí vai. Inclusive, antes do próximo falar, eu quero aproveitar e falar assim, gente, perdão, porque eu tinha uma época, eu não sei se era uma época, mas assim, eu tava sendo um pouco doido, assim, meio duro, né? E eu lembro, cara, no primeiro Aleluia, talvez que você tenha tocado, que eu dei um grito pra cima de você. Alisson! Porque você tava tocando... Entrou no andamento errado de uma das... Nessa época ele não tinha metrônomo não ainda. Não, era tipo usava MD, aquela... Usava MD. Aquele medley, eu acho. Sim. Eu vou te dizer o que foi que aconteceu. Vou revelar para todo mundo o que aconteceu. Foi o seguinte. Passaram o repertório, né, e tudo. Aí tinha falado o disco, sendo que a música antes era Vem Espírito Santo, era um troço assim, aí você entrou não, era não. desdobrado da parada. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Lembrei. Malas Prontas, tinha assim no repertório, Malas Prontas, falar do disco e depois o medley. Aí ele mudou na hora e... Não, aí ele começou a falar do disco. Aí na minha cabeça, automaticamente, falar do disco, a música seguinte é o Malas Prontas. Uhum. Aí contei, botei o Malas Prontas pra rodar lá no MD. Aí o Cleitinho, né? Começou em Ré menor. Eu, vixe. Cleitinho errou. O Cleitinho. Né? Aí o Cleitinho. Sendo que não era ele o problema. E na minha cabeça o Cleitinho errou. Uhum. Aí. Não, aí no segundo compasso eu já. Bicho! Alisson! Aí você, opa, tá bom, eu vou entrar aqui. Aí desligou. Aí no segundo compasso foi, né? já foi na. Não, porque me deu um desespero música, na hora, cara. Foi muito engraçado esse dia. Mas Dudu, conta você, como é que foi? Se eu esperava entrar ou essas coisas. O teu início, que por que cara, você saiu de casa e foi em missão também? Tem a ver com isso, né? Você foi por causa do missionário, né? Sim. Eu já conheci o Gustavo antes dele ser do missionário, né? Então, conheci o Zé lá também antes de ser do missionário. O Zé também morou lá em Floripa. Um abraço, Floripa. Uhul! E aí, eu vivi minha caminhada vocacional, cheguei à comunidade através do Gustavo, de certa forma, né? A gente começou a tocar junto, assim, de certa forma lá. E eu me aproximei da comunidade, a comunidade se aproximou de mim também, que foi morar na mesma rua da minha casa, quase, quando se mudou, né? E aí aí eu me aproximei e me encontrei vocacionalmente também, né, na comunidade. E aí fui trilhando o caminho de postulantar, tarará. Uhum. E, assim, quando o Gustavo foi discernido para o missionário, eu não, assim, ele até falou um dia quando tava para vir embora, assim, não sei nem se eu posso falar isso. Se não puder, tu corta. Ele falou, não, cara, eu acho que tu ia ser útil lá no missionário, sabe? Porque hoje, eu não, pelo que eu vi e tal, assim, não sei como é que tá lá a formação, mas... Aí eu falei, cara, eu tô aqui na minha vida, né, e tal, não penso em missão agora nesse momento, enfim, né? Isso foi em 2009, eu acho, uma coisa assim. Mas é assim, rezando, me colocando diante de Deus, eu teve vezes que assim Deus falou assim, mas eu guardei no coração e silenciei, porque eu nunca ia chegar para a comunidade e dizer assim: "Olha, Deus me falou que eu devo ir para o missionário e eu acho que é isso que Deus quer mesmo", e enfim, né? Eu falei: "Não, se for vontade de Deus, isso um dia vai acontecer". Exatamente. E assim, né? E aí foi quando aconteceu assim um encontro de várias, quando eu entrei na banda, foi um encontro de várias providências. Eu estava vivendo um tempo onde eu realmente estava trilhando um caminho de discernimento para ir em missão, com formação e essas coisas, né? Na comunidade, como aliança missionária. E dentro desse caminho eu fui para reciclagem. Na reciclagem, Deus falou claramente que sim, era o tempo e tal. Isso no final de 2011. E aí, quando eu volto da reciclagem, era o mês missionário, em outubro.
E aí tava rolando uma campanha, não sei o que, Aliança Missionária e tal. E aí o meu formador, o responsável local, o Marcelo, que na época era tudo, né? Formador comunitário, pessoal, e enfim, responsável local. Ele veio me falar que a comunidade perguntou se tinha algumas pessoas que ele indicaria na missão e tal, que possivelmente quisessem em missão. Como ele conhecia meu processo, ele falou do meu nome. Sim. Quando ele me mandou os documentos, caiu aqui, eu estou falando dos bastidores do discernimento. Quando caiu aqui, foi exatamente no momento onde o Cleitinho, que era o guitarrista, na época ele estava pedindo para sair do missionário, né? Porque ele estava discernindo para sair. Essas coisas são assim. E foi muito interessante. Quando eu cheguei, aí ele falou assim, cara, foi impressionante. Eu mandei, caiu lá, e quando, assim, menos de pouco tempo, mandaram questionando, não, realmente ele quer emissão e tal, não sei o que, não, eu preciso conversar com ele, tá na reciclagem e tal. Isso foi durante a reciclagem. E aí ele falou e tal. Aí quando eu cheguei, cara, foi o que eu rezei, exatamente o que Deus falou, assim, né? Aí ele falou assim, é o seguinte, aí a comunidade tá perguntando se você quer ir em missão, né? Aí tem a possibilidade de ir pro missionário, mas isso, assim, vai pro discernimento da comunidade, a comunidade que vai dizer se você vai ou não. E eu falei, ótimo, é isso mesmo, é isso que eu quero mesmo, assim, eu não quero fazer, eu acho que seja a melhor coisa e tal, enfim, eu quero servir a comunidade, enfim, em missão, né? É isso que Deus falou, assim. E aí só teve uma loucurazinha, assim, porque como o Cleitinho tava passando em janeiro, isso era outubro, eu tinha que me organizar para ficar pronto, que provavelmente eu viria para cá, para Fortaleza, em janeiro. E aí foi uma muito loucura. A vida para largar tudo e se mudar e ter. Mas você veio para morar na comunidade, então assim, pelo menos você não tinha ainda que arrumar apartamento e emprego e tal, né? Sim, só teve o choque cultural, aquela coisa. Choque normal, cultural, eu confirmo total quando me mudei também. Total, muito até hoje. Mas assim. O choque cultural é grande. Mas você está nessa condição ainda de aliança missionária? Sim, porque você é da aliança e está em missão, mas, sim, mas talvez você não mora na comunidade mais, né? Isso, há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, eu virei aliança externa, né? Tô morando, aí aluguei apartamento, essas coisas, né? E aí tô trabalhando com as coisas da comunidade, produções, assim, tudo mais, assim, e o missionário também, né? Eu tenho certeza que tudo é discernido, né? Você reza e vai vendo o que é melhor, mas você, assim, de uma maneira natural, não pensa que o mercado fosse melhor na tua casa, lá no sul, do que em Fortaleza, ou não? Cara, assim, tudo é discernido, né? É verdade. Talvez, eu acho que hoje não, assim, pelas coisas que eu pude lá e tudo mais, assim. Hoje eu tenho atuado assim, nessa parte de produção aqui, e aí tenho dado esse suporte aqui também, né? E, enfim, eu entendo isso também como parte da minha missão pessoal, então eu vou me encaixando, isso tudo vai se encaixando muito bem, assim, para mim, assim, hoje, nesse atual momento. Nesse atual momento de pandemia, né, é um momento de rever muitas coisas e tal, e, enfim, a gente reza também, né, nesse sentido. Mas nesse tempo ainda eu vou me encontrando na vontade de Deus, eu acho. Assim. Sim. Não, se a gente tirasse da equação os discernimentos, né? Que é pensar, poxa, talvez o sul do Brasil tenha mais oportunidades no mercado do que aqui. Não sei. Não, de repente não, né? Porque assim, só o Shalom já supre, né, a necessidade de trabalho. Sim. E Zé, conta você, como é que foi o teu começo? Rapaz, primeiro, eu nunca imaginei, de fato, fazer parte de uma banda, né? Do Missionário Shalom, né? Porém, eu sempre gostei muito de música, né? Desde que eu entrei na comunidade, eu tocava muito pouco. Para ser bem sincero, tudo que eu aprendi hoje, eu aprendi dentro da comunidade, porque eu entrei na comunidade, eu só sabia tocar as notas básicas, enfim. E eu não tive essa pretensão de fazer parte de uma... E escutava a Sueli Façanha, escutava as músicas do Shalom, do Missionário Shalom, que na época, o último lançamento da época, quando eu entrei, era o Lançai as Redes, né?
Ainda não tinha nem o tempo de viver, só veio depois que eu entrei. Então, eu não tinha essa pretensão. Mas aí, por conta de precisar, né, da comunidade precisar que eu desenvolvesse o meu dom, e também foi um esforço muito grande da minha parte, também de desenvolver, porque eu nunca tive um professor, nunca, né, parei para ter uma aula com um professor. Então, eu tinha que pegar cifra na internet, tinha que escutar os CDs, tirar e tudo. Então, foi um esforço muito grande, que ao longo do tempo, até hoje eu estou aprendendo, né? Eu não sei tudo, né? Mas, graças a Deus, aprendi muita coisa na comunidade. E aí, eu já tocava grupo de oração, célula, enfim, tudo que você imaginar na casa comunitária, laudes, completas e etc. E na maioria dos lugares que eu morei, não tinha pessoas para revezar. Era só eu, sozinho, para tocar. Mas é o melhor jeito de aprender, né? É na guerra mesmo, né? O melhor jeito de aprender é isso. Sim, porque me obrigou, tendo só eu, me obrigou a aprender de fato, a buscar o conhecimento, a aprender a tocar músicas, sempre aprender coisas novas. Então, digamos assim, esse é o grande lado positivo de sempre ter tido só eu para tocar, porque eu sempre precisei. Então, eu sempre precisei aprender coisas novas. Então, essas ocasiões me forçaram, graças a Deus, no bom sentido, a aprender, a sempre aprender coisas novas. E aí, em 2004, né, a gente tem alguns pontos em comuns, porque eu morei em Florianópolis, né, como o Dudu falou. Em 2004, fui morar em Florianópolis, como discípulo de segundo ano, né, lá em Florianópolis, e em 2005, o Gustavo foi morar lá, né? Foi aí que eu conheci o Gustavo, não sabia nem quem era Gustavo Osterno antes de 2004, de 2005. Acho que nem ele sabia quem era ele nessa época. Eu também conheci em 2006. 2005, 2006, é por aí. Aí pronto, aí eu tocava, ele cantava, e aí a gente sempre naquela parceria, né? Na missão, tocando nas missas na paróquia. Aí tinha umas irmãs na comunidade também que cantavam, então a gente fazia o serviço na paróquia. Só que aí a gente foi vendo que a gente surgiu uma certa ambição, eu acho que até no bom sentido, não sei se pode ter ambição no bom sentido, mas um desejo. A gente foi tendo um desejo de... A gente via que a gente tinha uma potência para algo mais, né? E daí a gente começou a pegar os meninos da paróquia, lá em Florianópolis, na verdade em São José, né? Quando eu morei, São José é uma cidade vizinha a Florianópolis, mas pertence ali à grande Florianópolis. E aí nós começamos a pegar as pessoas, o pessoal do Ministério de Música da paróquia, que tinha um perfil para pop, rock pop, bem missionário Shalom, né? Sim. E montamos o ministério e começamos a fazer apresentações musicais com o repertório do Missionário Shalom na época, que era o CD Tempo de Viver. Já era o CD Tempo de Viver. Uhum. E aí foi outra oportunidade de eu aprender novas coisas e tudo mais, que eu olhava aquela cifra do Tempo de Viver e me dava um desespero, que eram tantas que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu tive que correr atrás e aprender. E aí, diante dessa ocasião, a gente começou a fazer apresentações musicais ali, ia para Itajaí para tocar lá, em Florianópolis mesmo. Uhum. Enfim, aí montou o ministério. Eu acho que dali o Gustavo possa ter visto digamos assim, uma potência a ser explorada, né? Não me vangloriando, Deus me livre. Mas, pronto. Não dá para vangloriar que Deus é que vai dando as coisas para a gente se aproximar mesmo. Exatamente. Uhum. Então, na metade de 2007 para 2008, eu fui transferido para Fortaleza, para ir para Fortaleza. Uhum. E aí, vida normal, centro de evangelização, coordenei o centro de evangelização da Parquelândia, e
coordenei os jovens lá na Parquelândia, vida normal, vida de apostolado de trabalho, a comunidade de vida. Aí, em 2009, o Gustavo veio transferido para a diaconia. Né? Foi transferido para a diaconia. Sim. E aí, em 2010, aí é que eu entro na parte do missionário, né? Mesmo sem nem ter nenhuma pretensão, sem ter, nunca imaginar tocar em uma banda. Em 2010, já tinha um ano que o Gustavo estava no missionário, o Gustavo me chamou, porque o Fernando Martins estava saindo do ministério. Isso. E, exatamente, aí ele me chamou para, olha só, ele me chamou assim, Zé, você pode tocar no Hallelujah desse ano, que era 2010, aí meus olhos brilharam, né? Assim, pô, maravilha, Rapaz, porque não, diferente do Alisson, né? Eu admirava muito o Missionário Shalom e, assim, não tinha ambição de entrar no Missionário Shalom, mas eu ficava naquele sonho, assim, de, ai, meu Deus, um dia eu queria, não é ambição, né, a gente fica feliz, né? Missionário. A gente sonha e tal. Exatamente. Aí pronto, aí o Gustavo me chamou para tocar no Hallelujah de 2010, nessa transição. Eu e o Alisson, nós entramos na mesma época, que era justamente 2010, era o lançamento do CD de Malas Prontas. E entrou ele, o Rodrigo, que está lá em Israel. Nessa época, porque nessa época o ministério praticamente tinha acabado, assim, né? A parte do instrumental. Saiu o Fernando Martins, aí saiu o rapaz do teclado, Cleiton, saiu todo não, mundo. O Cleitinho tava. Aí ele ficou um tempo ainda, o Cleiton, é verdade. Aí saiu o João Paulo do teclado, saiu o Ivan. Isso. O Henrique Gogó. Gogó também, Então, vamos lá. Então, para não me alongar muito, de 2009 para 2010 houve essa renovação na parte de instrumental do ministério. Né? E foi aí que o Gustavo me chamou, eu fiquei muito feliz, né, para ir tocar no Hallelujah de 2010. Só um detalhe, em 2010 eu já estava morando numa casa, num bairro aí em Fortaleza chamado Papicu, que é uma casa que é em frente ao terminal do ônibus. Uhum. E eu era do Shalom da Paz, no meu centro de evangelização, e cuidava do som do Shalom da Paz. Montava e desmontava esse som todo santo dia. Eu não sei como é que eu não fiquei doente das costas, mas estou vivo, graças a Deus. Então, nesse ano, o Gustavo me chamou para ir tocar lá no Hallelujah, e eu fiquei muito feliz, aceitei, falei com a minha formadora comunitária, porque como eu sou da comunidade Vida, e como eu não era do Missionário Shalom, eu tinha que pedir para a minha formadora comunitária, da época, para atender esse pedido. Como era no Hallelujah, todo mundo nessa época era super envolvido no Hallelujah, então foi tranquilo, ela liberou, foi super de boa. Porém, até chegar ao Hallelujah, ele chamou a gente ali por maio, né, Alisson? Foi, maio. Pronto. Até chegar ao Hallelujah, em julho, quase final de julho, foram surgindo, na verdade já existiam, eu é que não sabia, né? Os shows de maio até julho, né? E o Gustavo ficou dizendo assim, Zé, tem um show na cidade tal, tu pode tocar com a gente? Aí eu disse assim, rapaz, eu tenho que falar com a minha formadora. Tenho que pedir a ela. E fora que eu tinha que conseguir um substituto no Shalom da Paz para poder montar e desmontar o som da missa dos finais de semana, tanto do sábado como do domingo. Aí era muito difícil, mas eu conseguia, graças a Deus. E a minha formadora, né, foi começando a estranhar, né? Disse assim, nossa, ele tá te chamando demais, né, pra tocar. Aí, assim, pois é, porque o Fernando saiu, não sei o quê, e aí eles estão sem pessoa para tocar violão. Detalhe, eu entrei tocando violão, né? Sim. Então, ela foi começando a achar estranho, teve umas vezes que ela não quis liberar, teve umas vezes que ela não liberou. Com razão, assim, eu não era oficialmente do Missionário Shalom. Só que quando eu chegava pro Gustavo, né, Gustavo, ela não liberou, cara, e sei o quê. Mas você é do Missionário Shalom. Esse cara, mas só tu diz que eu sou do Missionário Shalom. Como assim, né? Já tava profetizando. Não. Não era, né? Pois é. Esse cara, bem que eu queria ser, mas eu não sou, e a minha formadora comunitária também não sabe disso, né? Enfim, eu entrei em 2010, ali por maio, junto com o Alisson, o Rodrigo, e
E aí fui fazendo 2010 show, fiz vários shows em 2010, arrumei várias vezes substituto para montar o som no Shalom da Paz. Peguei muitas brigas com minha formadora para poder viajar com o Missionário Shalom. E somente em 2011, quando eu fui transferido de lá do Shalom da Paz para Fátima, Shalom de Fátima, em Fortaleza, aí foi oficializado. Ozeni, a partir de agora você faz parte do Missionário Shalom. Pronto. Mas esses já estavam um tempo tocando, assim, mas esses começos missionários são assim mesmo, tipo, eu só não... Eu conto quando o pessoal pensa, se você entrou no missionário quando? Eu entrei em 2010. Eu passei o ano de 2010 todo tocando, então, para mim, eu já era do Missionário Shalom desde 2010. Exatamente, mas exatamente eu que nunca fui oficialmente, sempre me considerei como da banda, não sei, não tenho um título, né, fixo nem definido, mas é porque eu sempre tive aí, né, para ajudar e tocar e substituir, viajar ou produzir, ou seja o que for, né, dar carona, acolher, hospedar, essas coisas é um multiministério, né, e... Eu também. Foi o dia do eu fiquei lá na tua casa. Foi aquela casa grande na vez que eu fiquei Gabi? lá na tua casa... Não, foi no apartamento. Eu sei que foi no dia que o Anderson Silva perdeu uma luta. Ah, exatamente. Você fez o Anderson Silva perder Então lembra, né? Vez. Foi você. Entendeu? Porque eu falei, você vai ver, esse cara não perde jeito nenhum. Aí o cara perdeu. Eu, cara, não acredito que o Zé fez eu fiquei até 1h da madrugada esperando uma luta do Anderson Silva. Quando chegou lá, o cara foi 3 da manhã, foi pior, foi mais do que 1 da manhã, foi assim, um negócio super tarde mesmo. Aí o cara vai lá e pede e falou, rapaz, esse cara não é tão bom assim não, como você falou. Desde então nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele já se aposentou, coitado. Eita, Zé. Ei, mas aí o que eu tava falando é que a Adriana Arides, eu vi ela falando outro dia isso numa entrevista. Ela, cara, as pessoas perguntam como é que nasceu o teu ministério, porque as pessoas acham que é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É assim que Deus faz. É tipo, ele bota o desejo no coração do Dudu numa oração e ele não quer passar o carro na frente dos bois e fica na dele. Aí daqui a pouco Deus vai fazendo, vai providenciando. Quando ele vê, ele vai se mudar para Fortaleza justamente na hora que o outro guitarrista saiu. Ou então, tipo o Alex, que não queria nem saber de Shalom, amigo. Mas aí a coisa vai acontecendo aos poucos e daí depois você vê, não, ele já tocava na missa do Padre Antônio. E ele já tinha um desejo de melhorar, de dar uma mexida ali na vida dele. O Zé também tá tocando, tá fazendo som e tal. E você, Zé, é um dos exemplos assim que eu vejo que você já tinha um talento natural, né, pro violão, apesar de ter... Apesar não, você aprendendo sozinho a tocar violão se mostrou como alguém valioso para o Ministério de Música e começou a tocar no Shalom da Paz, fazer som e tocar na tua casa comunitária, isso e aquilo, a ponto de, poxa, vamos chamar ele para o Missionário Shalom. E você não esperava. E depois, quando nós fizemos a reforma na Constituição do missionário para virar Power Trio, né? Por quê? Por que virou Power Trio? Porque Deus mostra que tem necessidade de mudança. Tipo, cara, não dá para ter. Antigamente, o missionário tinha 2 tecladistas. Para que 2 tecladistas, cara? Não precisa nem de um, para falar a verdade. Pensa bem. Power Trio, batera, baixo, guitarra. Acabou. Aí, na época que a gente estava fazendo 180 graus, disseram... eu não sei se fui eu, mas eu falei, cara, não dá para ficar tocando violão mais não. Por causa da produção que a gente está fazendo. E aí o cara vai ter que saber tocar guitarra. E se vocês forem ficar viajando com mais um músico, por causa da guitarra e do violão, é inviável. Então, aí o Zé teve que começar a aprender guitarra. Sim. Saiu o CD de Malas Prontas, 180 graus. Isso. E aí o Gustavo mandou as guias, né? Isso. Aí lá vai eu ouvir, o Alisson foi ouvir. Na época, tu já tava, Dudu? Ou ainda era o Cleitinho? Sim, não. Já tá, né? Foi 2013. Pronto, 2013, aí Dudu foi ouvir a parte dele, o Alisson foi ouvir a parte dele. E aí quando eu fui ouvir a minha parte, aí primeira música,
Aí eu ladrão. escutava. Rapaz, aí a princípio eu pensei assim, rapaz, eu me dei de bem, que eu não tem nada, aqui, né? Aí eu disse assim, eu sou o coordenador do Ministério de Música, do instrumental. Eu disse, rapaz, perdi o emprego, porque a única coisa que eu sei fazer é tocar violão. E aí eu falei com o Pedro Veiga. Eu lembro muito bem dessa ligação, ou foi esse WhatsApp, não lembro bem. Foi mesmo? Não lembro assim, disso, Pedro, cara, falei. Eu disse assim, Pedro, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque só tem violão aqui na oferta, naquela música que nunca nem tocou no show, aquela outra Para Sempre. Nunca tocou no show essa música. E eu disse assim, rapaz, e agora? E Sou Todo Teu, né? A música de Nossa Senhora. Aí eu falei o quê? Aí você falou, disse assim, Zé, você vai ter que ir pra guitarra. aí eu disse assim, mas cara, como assim? Eu vou ter que ir pra guitarra? Não, porque pra compensar que quase não tem violão nenhum, o André gravou, mas bateu um pânico. Aí tu disse assim, rapaz, pra compensar que quase não tem violão, o André gravou umas 7, 8 guitarras. Pega uma e vai nela. Aquele cara tentando ajudar, né? Aí eu, rapaz... Aí, pra acabar de completar, o missionário tinha uma guitarra, uma Tajima, que nem tava prestando, o captador tava ruim, não sei o quê. A gente tinha uma pedaleira que nem, assim, atendia o timbre que precisava, mas era o que tinha. E aí eu peguei essa guitarra, peguei essa pedaleira e escutava as guitarras lá, ficava horrorizado, porque eu... Meu Deus, como é que vai fazer? André Cavalcante. André Cavalcante. Mas como é que eu vou fazer isso? O Dudu ainda pensa isso até hoje, né? Pô. É todo mundo. Aí, acabou que eu tirei uma guitarrinha aqui, uma guitarrinha ali, não saía igual, perfeito, mas dava para ir. E aí começou a viajar, 2 guitarras, o contrabaixo e bateria, né? Fazendo ali e tal. Aí eu já tava, depois de mais ou menos um ano e meio, eu já tava craque, né? Já tava bem, nisso aqui, eu já tô bem, já dá para ir, isso aqui. E aí foi depois o contrabaixo, né? O Jorge Bonini teve que cuidar do estúdio da comunidade. Zé, caiu o Bonini, vai aprender baixo. Pelo amor de Deus, estava tão bem na guitarra. Não, mas eu acho importante o Zé contar como foi a primeira experiência para tocar baixo no missionário. Muito bom, muito bom. Como é que começou a carreira de baixista, Zé? É verdade. Não tem problema. Rapaz, é o seguinte, antes do Jorge Bonini, quem tocava contrabaixo era o Marcelo Dourado. Isso. Nosso saudoso Marcelo Dourado. Deus o tenha. E aí, acontecia de, em alguns shows, o Marcelo não poder ir. Assim, qualidades onde ele não podia ir. E aí, a primeira vez que eu precisei tocar contrabaixo do missionário, ainda era o CD de Malas Prontas, a gente estava indo para Chorozinho, interior aí, perto de Pacajus, e o Marcelo Dourado, assim, a história é muito longa, mas eu vou encurtar. O Marcelo Dourado... Essa história é muito boa. Não, conta, pelo amor de Deus. Não, porque o Marcelo Dourado morava na Parquelândia nessa época. Sim. E a gente combinou. A van vai sair do Shalom da Paz 6 horas, não lembro bem, eu acho que era 6 horas. E aí vai passar pela Guanambi, eu morava em Fátima nessa época, vai passar pela Guanambi, pega o Zé, e o Marcelo Dourado, ele vai pegar também na Guanambi, só que lá na frente, debaixo do viaduto da Guanambi. Tá certo. Aí a van já veio atrasada, porque era tipo, disseram que ia passar lá no... Chão da Paz. Onde... disseram que ia sair do Chão da Paz 6 horas. Ia passar para me pegar quase 6h30 por causa do trânsito, né? Que nessa hora é bem complicado. Quase 6h30 ia passar para me pegar. E aí também pegava o Marcelo lá na frente e seguia a viagem. O show era tipo 9 horas da noite. Aí a van passou já tipo 7h15.
para me pegar, né? Peguei a van, subi. Quando a gente chegou lá onde era pro Marcelo Dourado subir, o Marcelo Dourado não tava lá. Aí a gente ligou pro Marcelo Dourado. Maravilhoso, pra quem conhece. Não, cara, tô chegando. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Vai, conta. Não, cara, tô chegando. Beleza. Aí deu mais uns 10 minutos. Aí deu mais uns 10 minutos. Aí a gente ligou. Ei, Marcelo, cadê, cara? A gente já tá atrasado. Tô chegando. Não, tô chegando. Aí, rapaz, tá chegando aonde esse cara, mano? Aí, beleza, a gente esperou mais uns 10 minutos. Aí, Marcelo, cadê, macho? A gente precisa chegar, a gente precisa sair pra poder chegar lá a tempo do show. Uhum. Não, tô no ônibus. Aí, tô no ônibus. Então, beleza. Aí, quando deu mais ou menos meia hora que a gente estava esperando, aí a gente ligou para Marcelo. Disse, não, cara, tô chegando. Eu disse, não, cara, Marcelo, você tá chegando aonde? Diga a verdade. Diga a verdade, você tá onde agora? Aí ele abriu o coração, né? E disse assim, cara, tô saindo de casa agora. Pelo amor de Deus. Aí, não, cara, pois não venha, não. A gente vai embora, a gente vai sem baixo. Aí cogitaram, né? Disse assim, não, o Zé vai tocar baixo. Eu disse, mas vai tocar que baixo? Não, vou ligar pro organizador. Aí ligou pro organizador. O organizador conseguiu um baixo? Conseguiu. Aquele baixo maravilhoso, Nossa. com as cordas toda enferrujadas, né? Em tempo de pegar um clássico tétano, de paróquia, né? Clássico. Enfim, cheguei lá em Chorozinho. Foi a primeira vez que eu toquei baixo no Missionário Shalom. Cada nota é um Ainda tétano. bem que as músicas do... Era um tétano. Menino, eu saí com uma bolha no meu dedo, porque é a primeira vez que eu tava tocando baixo, né? Pra até acostumar os dedos aqui, ele... Que nem violão, né? Vai também dando uns calos, né? Não, é complicado. Ainda mais se você nunca tocou na vida. É. Aí, como eu já sabia a harmonia das músicas, então eu ficava marcando. Eu não fazia... Não tinha como fazer firula nenhuma, até porque eu não sabia. Meu primeiro contato, entre aspas, com o baixo, e eu só marcava as notas. Marcava. Deu, passou, beleza. E aí pronto, aí junto com essa história vem muitas outras histórias, inclusive de voos pro Rio, Marcelo com passagem comprada. Ele não pôde ir de última hora. Mas tipo, porque ele atrasou também? Rapaz, se eu fosse contar essas histórias, ia dar umas 5 horas de podcast. A gente vai ter que fazer outros, então. Então, eu conto essa história primeiro e as outras ficam subtendidas. Tá. Eu tenho uma história que antes dessa formação de vocês, eu fui tocar em Brasília com o missionário. Aí, inclusive, foi a única vez que eu toquei com o Gogó e era o Joás na bateria. Cara, o Joás na bateria, ele te amo, Joás, mas ele chutava o kick. Bom, ele não pisava no pedal do kick. Ele tinha uma pegada forte mesmo. Era. E aí, mas isso é só um detalhe. Só sei que essas coisas de evento arruma passagem que dá, né? O pessoal quer pagar mais barata, se puder você ir agarrado na asa do avião, tu vai. É, tipo isso. Sei que eles arrumaram a passagem, a gente tava no meio do show e aí quase todo mundo teve que ir embora. Aí no meio do show ficou só eu e Joás e o Gustavo. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Léo, Guto, Suzana, Alexandre, não lembro nem mais, o Gogó foi embora, não lembro quem tá, o Marcelo, todo mundo foi embora. Aí ficou eu tendo que fazer baixo, harmonia, solos, introduções, não sei o quê, cama, pad, e o Joás tocando bateria e o Gustavo sozinho cantando. Por quê? Porque a passagem é eventos, né? Vocês sabem muito mais do que eu até como é que é. Tipo, arruma a passagem que dá, a hora que dá. Eu lembro que nessa noite acho que nem dormi, tipo, só dava tempo de chegar em casa, quer dizer, na casa da pessoa que estava acolhendo a gente, deitar por 1 hora, levantar e sair para pegar o avião, porque era também a passagem que tinha escolhido pra gente. Quantas passagens, quantos voos vocês não fizeram desse jeito, né? Maria. Incontáveis, né? Não, mas você pensar que vocês fazem, até hoje vocês estão, né? Tipo, o Zé que saiu, mas
quantos shows por semana? Pelo menos um. Aí você tem um final de semana livre, eu acho, né? Que o missionário tem. Por mês. Mas pelo menos um show por semana, né? Muita van e muito avião, né? Já teve vezes que a gente teve um fim de semana que a gente fez eu, pelo menos, né? Eu acho que acho que foi uma vez que a gente estava de férias. Eu saí do Sul, a gente fez um show em Brasília, depois foi fazer uma conexão em São Paulo e tinha outro show em Manaus, alguma coisa assim. Eu sei que no mesmo fim de semana a gente percorreu quase as 5 regiões do Brasil inteiro, assim. Caramba, aí no final do percurso zumbi, volta para casa, voltar para a vida comunitária, né? Cara, tem dias que é massa, assim, que a gente tá, assim, realmente, porque bate aquele desespero, a gente sai do show, entra na van, porque normalmente quando a gente faz show no interior, sai do show, entra na van, vai e viaja 3 horas, chega no aeroporto, aquele lance de check-in e tal, demora, não sei o que e tal. E o voo é tipo 6 horas da manhã. Então, imagina como é que a gente chega no outro lugar, né? Assim, teve um show recente que o Gustavo perguntou se eu tava no Rio, que eu tava na fábrica, produzindo alguma coisa, aí ele perguntou se eu podia tocar com vocês. Isso foi recente. Sendo que era no interior de Minas Gerais. Aí ele queria que eu pegasse um carro para ir até lá ou pegasse um avião para sair em Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, uma van iria me pegar e andar 9 horas para chegar no local. Aí, obrigado, Gustavo. Aí vocês vão ficar sem dessa vez. Cara, é uma coisa assim que a gente, quando a gente vai vivendo, é cansativo e tal, é bem assim, muitas vezes a gente cai na tentação, murmura, reclama realmente, porque chega ao limite físico, né? Mas a gente vai entendendo também que é um pouco da missão do ministério, assim, né? Claro. E da oferta de vida também, né? A gente luta para que a cada vez... E melhorou, né? Eu acho que com o passar do tempo foi melhorando essa questão, as pessoas foram entendendo que a gente é um ser humano. E também quando a gente está no palco, quando a gente chega no palco, se a gente não chegar bem, a gente não consegue dar o máximo, né? Não consegue dar o melhor para o evento e tudo mais. Então, isso também evoluiu muito, assim, nos últimos tempos, assim, tal. A questão do fim de semana livre também, os meninos, né, tem essa necessidade e tudo, e a gente tem conseguido, assim, eu acho que não tem sido tão cansativo como era antigamente. Vai aprendendo, né? A gente também vai acolhendo um pouco também, né, porque é questão de ascese um pouco, né, a gente vai também engrossando o couro, como diz o povo da comunidade. Isso. Também, assim. O Zé levantou a mão aí na reunião, o que houve? Tá com a mãozinha levantada aqui. Só porque eu lembrei em relação a isso aí, a um rojão de shows, né? Uhum. Ali quando teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, uhum. Eu acho que um mês antes a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente fez quase uma turnê Rio de Janeiro. Porque a gente fez show, a cruz estava vindo das cidades e vindo para a capital, para o Rio de Janeiro. Uhum. E a gente tocou praticamente em 5 ou 6 shows acompanhando essa cruz. Eu não vou lembrar o nome das cidades, mas a gente fez, não sei se é Fidélis ou é São Fidélis, uma coisa assim. Longe que só. Uhum. Muito longe. E foi fazendo dessa cidade, vindo, né? E Niterói. Todo dia era um show. Terminou em Niterói, né? Então, aí eu toquei com vocês nesse último, eu acho. Vocês foram todo interior, sem tecladista, né? E depois, quando chegaram, eu toquei com vocês, acho que São Gonçalo, se eu não me engano. Uhum. Eu sei que, rapaz, quando chegou ali pelo terceiro show, ninguém aguentava mais. Ninguém tava mais. A gente chegou em Niterói, só o resto. Zumbi, né? O modo zumbi músico, né? Que tem que... Mas assim, eu não sei se dentro de vocês passa também essa sensação de que quando a gente tá cansado de ter feito algo bom, dá uma satisfação. Não dá para explicar assim com palavras, né? Tipo, tipo Combati o Bom Combate, né? Tipo. Sim. Teve uma mesma experiência também.
teve uma experiência também que foi no Rio. A gente fez show no Rio quinta, sexta e sábado. Uhum. Que nessa época quem tava tocando era o Alisson Silva, né? Tava tocando teclado. Eu me lembro até o nome do motorista, que foi o Adriano. Jean Alisson, né? É, o Jean Alisson. Baco. E eu me lembro que no sábado a gente realmente estava esgotado. Só que ainda tinha um show no domingo que era em Natal. Uhum. Numa paróquia em Natal. Quando a gente chegou em Natal para subir no palco, parecia que era o primeiro show da gente. A gente, assim, tava revigorado mesmo, assim, totalmente Então, uma graça de Deus, porque muito, eu ficava muito mais inexplicável. Voltava para casa e pensei, cara, me arrasei. Tipo, acampamento, que é um troço que cansa pra caramba. Depois desses 5, 6 dias de acampamento, você volta para casa e fala, que isso? Sou outra pessoa. E é um cansaço bom, né? Então, se me chamar para ir de novo, eu vou de novo. Se botar agora mais uma semana atrás desse aí, eu vou de novo. Eu tô quase chegando no final dessa reunião porque essa coisa tem contagem regressiva, né? Eu queria perguntar para vocês dos 2 DVDs do Missionário, qual que foi mais terrível, né? Porque eu acho que o primeiro, assim, para mim foi mais assustador, mas para vocês, como é que foi? Com certeza foi o primeiro, meu irmão. O primeiro, eu tava na guitarra no primeiro. As músicas chegaram muito em cima, porque eu acho que tudo foi produzido muito em cima. Então, as músicas iam chegando assim, a gente ensaiando e as músicas chegando, né? E, para mim, né, imagine pegar as coisas que o André faz na guitarra, né? Um negócio assim, Não, eu surreal. desistiria de ser guitarrista se eu fosse. Simplesmente. Mas diga. E aí, chegou a semana da gravação. E aí chegou lá André Cavalcante e Pedro Veiga para dirigir o ensaio. O André Cavalcante virava para mim e falava assim, não, cara, faz o Mi com a terça não sei o quê, na tercina de não sei o quê. Aí eu olhava pro Dudu aqui e falava assim, rapaz, eu só consigo isso aí se eu parar, escutar e depois eu volto aqui e faço. Só sei fazer assim, Mi, você serve dizendo, Mi. Então, aquele primeiro DVD foi bem desafiante, eu acho que para todos, né? Para mim, de maneira especial, foi muito desafiante. Se você pega o DVD, o primeiro, e a primeira cena sou eu no fundo do palco assim, falando com o cara do som. Verdade. Desesperado, porque eu falei errado, a culpa foi minha. Coitado, desculpa pro Flávio que tava no som, porque tava falando assim, aumenta o clique, e o cara, blá, blá. Só que eu tava querendo que aumentasse a regência, e eu falando errado, coitado dele. Deixa eu contar uma curiosidade do primeiro DVD. A gente passou o som, né? Todo mundo ali na sua posição, o Wilde Fábio dirigiu ali e tal, mostrou, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, e beleza, passamos o som. Quando foi à noite, para gravar o DVD, quando eu chego lá, tem uma câmera posta exatamente no lugar onde eu passei o som. Aí eu Aí eu cheguei pro cara da câmera e disse assim, ei, aqui é o meu lugar, eu passei o som aqui. Não, mas me pediram para gravar daqui. Eu disse, mas meu senhor, você vai gravar quem? Você vai gravar eu. Então você tem que sair daí para eu poder ir para aí. Enfim, depois de tanto bate-boca com esse câmera, ele saiu e eu nem vi mais ele. Acho que ele foi ele se demitiu, né? E vocês? Fala, Alisson. Eu acho, para mim, os dois foi bem desafiante, mas o mais nervoso, assim, foi o primeiro. Pra tirar tudo certo, né? O André chegou assim para mim, Alisson, ó, tu precisa tocar o esqueleto da música, hein? Bumbo, chimbal e caixa. Boa tentativa de carioca. As viradas podem ser livres, mas o esqueleto tu precisa tocar igual. Mas você foi o cara que fez tudo igual. Mas rapaz, me deu uma atenção, porque assim,
saiu o CD de Malas Prontas em 2013. A gente gravou o DVD em 2015. Não, 180 graus. 180. Ou 180 graus. É. Quando foi gravar o DVD, eu fui escutar todas as músicas. Já escutava de vez em quando, mas eu fui limpar todas as músicas. Uhum. Quando chegou na música Revolução, aquela parte que fica as cordas, aquele jogo lá, aquele suspense, eu tava fazendo tudo errado, a bateria eu tava fazendo errado. Você tava fazendo disso sempre, né? Sempre, todos os shows sempre fiz errado, desde que eu escutei a primeira vez. Sim. Até esse período, né, de gravar o DVD. Aí eu, meu Deus, eu tô fazendo errado, vou precisar escutar aqui, limpar. Aí fui limpar. Eu me lembro que foi um sábado, nessa época eu tava na diaconia, eu tava tipo acampado na diaconia, por conta da gravação do DVD. Ensaiava todo dia. Isso, exatamente. E quando foi no sábado, eu fiquei das 7 da noite até 1 da manhã só pegando essa parte e estudando essa parte. E ainda ficava nervoso, porque ainda por eu estar tão condicionado a fazer a antiga, que ainda na minha cabeça não estava conseguindo ser natural fazer a nova, né? Que seria a certa. Não, mas você não merece só palmas como Tocantins inteiro, que você fez o primeiro DVD. E o segundo também, eu acho tudo muito certo, você estudou bem, assim. Agora, o nada se compara no segundo, que tem aquele break, aquela virada nada a ver que o Renan fez. Eu até hoje não entendo. Não sei como é que você fez. Não, engraçado, porque assim, eu acho que também entra a parte da técnica, né? Aí você usa um pouquinho da técnica que você estudou para facilitar, né? Por isso que nós estudamos música, né? Eu acho que é claro, normal, assim, do músico, quando ele quer dar o melhor, seria bom estudar. E essa parte da virada, às vezes o pessoal me pergunta muito. Mas a virada, engraçado que você vai tocar a bateria, existe uma manulação de mãos para facilitar a virada, né? Ou você começa com a direita ou você começa com a esquerda. Então, nessa virada em si, tem a pausa, né, de um compasso. No primeiro tempo, na segunda semicolcheia, começa a virada. Isso. É para acabar com a vida da pessoa. Até eu entender isso, não, espera, eu vou escutar direitinho para o que ele tá fazendo. Isso aqui. Mas você tem que ouvir no clique assim, para entender, né? Mas eu tava até com desespero. Cara, é muita música, é muita coisa para decorar. Teve músicas rearranjadas. Não vou dar conta. Aí eu falei pro Gustavo, homem, isso aí não, eu acho que é melhor chamar o pessoal da fábrica para gravar esse DVD, porque pra mim não vai dar, não. Não existe isso. Mas foi um desafio, assim, prazeroso, quando você se sente assim, caraca, eu consegui, né? Sim, teve alguns erros que, enfim, normal, mas foi desafiante, foi desafiante. Não, eu nem sei se no primeiro tinha o Alisson sempre o Alisson sempre paga os câmeras para gravar ele, né? Câmera, na bateria. Vocês sabem que no segundo DVD eu não participei, né? Porque eu tava em outro palco, né? Me puseram em outro palco. Te botaram numa orelha. Não, e as câmeras que supostamente iriam me gravar, não sei o que aconteceu, que não tem mais registro delas. Acho que perderam bateria, não sei, não gravou nada. Então, às vezes aparece assim, Pedro! Passou. É lógico que ninguém repara, porque eu quero me ver. Entendeu? Aí eu, caramba, não tem ninguém, ninguém me gravou. O Dudu também deve ter sofrido muito, especialmente porque o André é tão cheio de detalhes, né, nesses solos e riffs. Demais. Mas te ajudou com certeza também a melhorar, né? Nossa, cara. Eu acho que cada música a gente vai acabar tendo um aprendizado, né? E um incentivo para melhorar, assim, né? Como músico, como na técnica, né? Eu acho que quando ele mandou, quando a gente recebeu DNA, eu até falei para ele, André, valeu, hein? Você tá incentivando a gente a estudar, mano, porque... Tá obrigando a gente a saber mais do que obrigando, senão a gente perde o emprego, né? Mas assim, lembrando dos DVDs, eu lembro que todos nós, eu acho que era uma experiência de todos nós limpas do 180 graus. Por quê? Contextualizando. O 180 graus ficou pronto na porta da jornada de 2013. Ou seja, a gente pegou esse CD todinho na estrada, praticamente, assim, foi na estrada. Sim. Né? A gente tocou as músicas e assim, estudou, praticamente no meio dos shows, assim, não teve ensaio, não teve coisa nenhuma, assim, sabe?
E a gente foi pegar as músicas mesmo, assim, aprender. E eu também tive a mesma experiência do Alisson. Assim, cara, essa música não é assim. Tô tocando errado. Há 2 anos que eu tô tocando errado. É tudo não, errado. E no primeiro DVD que a Oferta. gente teve que rearranjar coisas, e eu, sem querer, tocava o arranjo antigo. Aí o André depois pra mim, sim, você tocou outra música. Né? Aí eu, cara, porque eu tava acostumado com o formato anterior. Desculpa, aqui também, cara, foi muito em cima, mesmo pra quem tava produzindo antes, né, que nem eu e ele, mas assim, chega na hora, ainda bem que estava pré-gravado, assim, muita coisa pra poder depois ajeitar, né? Uhum. E o processo, né, quando tá criando é totalmente diferente do tocar, né? Tem que passar por porque quando você tá criando, faz um pedaço, não, faz o outro. Eu tenho que aprender depois que tá pronto, nem adianta. E aí executar de cabo a rabo que é o lance. E aí foi assim, a experiência do primeiro foi, eu não sei dizer qual dos dois foi mais desafiante. Eu acho que foram desafios diferentes. Por quê? O primeiro DVD a gente, além de ter recebido as coisas em cima, porque a produção já começou em cima, né? Vocês receberam a ordem para dar o start muito em cima, né? A gente, que eu tô lá dentro também, né, da Secretaria de Artes, acompanha essa parte de produção também, então eu sei como é que rolou tudo lá. A gente estava no meio de uma campanha de arrecadação e aquilo exigiu muito da gente também, sabe? Assim, a gente estava entrando assim e aí, tipo assim, o primeiro DVD, a experiência não foi uma experiência que a gente curtiu. Cara, o DVD, eu tava falando, né, que as experiências foram diversas, assim, né, porque o primeiro DVD teve essa realidade da arrecadação e tudo, e a gente tava nessa vibe aí, né, então foi muito intenso pra gente, e foi meio que, não foi uma experiência que a gente curtiu, é claro, foi legal, divertido fazer, mas, tipo, foi, não sei, assim, as lembranças, assim, eu trago, assim, não são muito... foi muito prazeroso fazer, enfim. Mas o resultado ficou muito bom, graças a Deus, né? Isso que importa. E já o segundo, cara, a vibe daquele lugar, cara, assim, comparar, assim, Aleluia, maravilhoso, lugar maravilhoso, mas aquele não negócio muito... ali, cara, aquele congresso, foi uma experiência, assim, cara, impressionante, assim, a energia que aquilo ali tinha, assim, sabe, com o pessoal vibrando, assim, com cada música, cada momento, assim. A experiência de tirar as músicas foi mais maluca do que no outro, porque, para mim, assim, né, porque o outro a gente teve 1 mês de trabalho, esse a gente teve 2 semanas, assim, Exatamente. de estudo, então foi mais maluco ainda, assim, né, por mais que fossem menos músicas, mas, cara, foi loucura, assim, né? Não, tinha do repertório, teve coisa que a gente não precisou tirar, né? Porque já era o arranjo anterior. E no primeiro DVD foi mais doido, porque eram músicas que a gente conhecia, mas que tinha que tocar diferente, depois de anos tocando de um jeito só, e depois ter que rearranjar. O 180 graus era tudo igual, né? Mas o resto, as outras era diferente mesmo, assim. Eu acho que existe uma tensão no palco do Hallelujah que a experiência não foi muito positiva nesse sentido, porque tem hora para começar, hora para acabar e tal. Eu lembro que, eu sempre falo isso, mas tipo, foram passar maquiagem em 9h30 da manhã para eu tocar 2 da manhã do dia seguinte. Não tem porquê, né? Assim, mas é porque a gente meio que tava aprendendo, tipo, a fazer, né? Não, exatamente, a gente, além de ter toda essa tensão de aprender a tocar e não sei o que, tinha toda uma insegurança, porque é uma coisa que a gente nunca, eu digo a gente, comunidade, né? Não só a gente missionário Shalom, a comunidade mesmo, a gente nunca tinha feito um negócio desse, assim, né? Então, tinha, não sei o que, aí desespero e não sei o que, aí o próprio Hallelujah já tem aquela aura, já tem um trabalho tenso, já que tem uma certa tensão, tomou, e aí, cara, junta tudo, né? Mas, assim, foi ótimo. Não, e diferente do DVD do Adoração em Vida, que foi no Hallelujah, eles tiraram um dia de Hallelujah para fazer o DVD. Então podia ficar o dia inteiro passando o som, ensaiando, mexendo, não sei o que, refaz a música. Só que o missionário foi dentro do quadro de horários do show do missionário, mais uma sobrinha, né? Só que é tenso. E depois ainda tinha programação depois do DVD. Então, que eu me lembre, e né? teve muita batalha, assim, né? E assim, com certeza as batalhas é porque aí Deus aproveita para passar a gente pelo fogo para poder crescer. Claro.
E não num mau sentido, tipo tentações e opressões malignas, não. Batalhas que geram resultados positivos também, né? Sim. Mas Prova. o Congresso Jovem, eu também posso dizer que foi incrível. Acho que não foi no dia do show do missionário, quando eu entrei no palco. Engraçado como é diferente, porque o público é o nosso. São os nossos amigos, os nossos jovens da comunidade. Então, o pessoal sabe o nosso nome, chama, quer tirar foto. É diferente, o Hallelujah é distante, porque já são uns 10 metros de distância do público. Só da grade ali de separação para o palco. Então, ficam só aquelas cabecinhas assim. Então, por mais que sejam 100 mil pessoas, 150 mil, sei lá quantas são, para mim são 30 mil. Dizem que são 200 mil, eu não sei, não vou contar, né? Então, assim... Mas, não, porque a PM cada ano diz uma coisa, parece que tem 1 milhão lá, na verdade, não é. Mas o Congresso Jovem, você vê, eu já tinha ido no show do Whindersson Nunes lá, e eu achei incrível aquele lugar, e aí a forma como foi montado o palco na altura do povo, tipo, o palco estava na altura aqui do peito da galera. Então você vê as pessoas muito perto, né? Você ouve os comentários e a reação e tal. Foi muito bonito. Para mim foi assim, muito incomparavelmente melhor. A experiência. O visual, a experiência, você interagir com o povo, você poder sentir a galera curtindo o que você faz e tal. Foi muito bonito. E um momento do próprio show, assim, que o Morel e a Débora entraram e, caramba, aquilo. Foi. Puseram no YouTube, né, nesses dias, a oferta. Foi. Incrível. Na verdade, a gente conseguiu fazer no segundo DVD o que a gente, na verdade, queria ter feito isso era no primeiro. A gente, no primeiro DVD, a gente queria sentir o público, né? Mas no Hallelujah, infelizmente, naquela ocasião, não rolou, não aconteceu. Não, mas aconteceu muita coisa boa, mas é porque a gente, no desespero, na tensão, não sente. Pro povo, a experiência foi incrível também, entendeu? Tem gente que até hoje diz, assim, é que a gente que tava louco ali. Mas, por exemplo, e também o formato não favorecia muito para nós músicos. No palco. A gente tava bem lá atrás e tal. Mas assim, eu acredito que os vocalistas, como estavam lá na frente, o pessoal da dança também, os também estavam com liberdade, assim. A gente ficou um pouco mais lá atrás, a gente viveu de uma forma diferente o show, né? Como dessa vez no DVD novo, no Congresso, foi muito diferente por isso também, porque a gente se sentiu... E eles também, com certeza, porque era muito mais próximo, né? Era um contato muito mais... Não, eu tô doido pra fazer outro lá, cara. Que coisa boa que foi aquilo, porque era só nosso, não tinha nenhum outro show precisando que a gente terminasse pra entrar e tal. E só o Shalom. Então, e os jovens, né, que é a coisa mais importante, porque é a galera que mais quer ver, que mais vibra, que mais se identifica com o missionário. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível e eu tava doido para ver o resultado. Fora o Alisson que comprou os câmeras só para filmar ele, né? Mas na próxima o que eu acho mais engraçado que o de Fábio falou assim, cara, eu ainda cortei muita imagem tua. Pois é. Ixi, Maria, imagina se não tivesse cortado. Mas é porque... Pedro, posso contar uma coisa engraçada? Conta. Na verdade, são duas, né? Primeiro que no primeiro DVD, né? Quando deu um intervalozinho que era para trocar de roupa, a gente tava tão desesperado que todo mundo saiu correndo, ninguém sabia para onde é que era pra ir. A gente, onde é? Ninguém sabia onde é que era para trocar de roupa. Escuro. Uma confusão. E outra coisa engraçada, Jorge Bonini, te amo, viu? Mas eu vou ter que falar isso. A gente viu algumas pessoas para ajudar a gente, porque, por exemplo, no primeiro DVD, eu usei 2 guitarras e um violão. O Jorge Bonini usou dois baixos, né? E aí a gente pediu aos amigos nossos para ajudar a gente ali a afinar o instrumento, colocar na estante, tirar da estante. Aí o Jorge Bonini, ele ia tocar uma música que ele tinha que colocar... Enfim, ele ia tocar uma música que ele tinha uma afinação diferente, né? Que no caso, a grave, ela era em ré, né? Fica um ré mais grave. Só que aí, a pessoa que foi afinar o contrabaixo, ele não se ligou que quando você vai afinar e aparece tipo assim, D, que é ré, né? D, pontinho, aquele pontinho quer dizer que ele tá ré sustenido.
Se ele não tiver o pontinho, ele tá em Ré normal. Podendo natural. botar um jogo da velha Natural. bem grandão, a pessoa bota um pontinho pra acabar com... Um pontinho. né? Aí, a pessoa que foi afinar o baixo lá pro Jorge Bonini colocou o Ré com um pontinho. Uhum. Então ficou Ré sustenido. Não, Aí ele, beleza, tá afinado. Entregou na mão do Jorge Bonini. Aí quando o Jorge Bonini foi tocar a música, meu Deus, o que era aquilo? Isso Toda vez que ele aconteceu também. tacava o Ré. Rapaz, foi forte, viu? Não, eu legal que ele manteve, no show do Davidson manteve a aconteceu isso cena, comigo né? com o André. O André tava com o pedal mudando o tom, fazendo transpose na guitarra. E aí a gente foi tocar Desperta, do Davidson. E aí o André tocando lá, sei lá, Si menor, Dó menor, Dó menor, não sei qual é o tom deles que eles mudaram lá. E eu tô tocando o tom certo, aí ele virando pra mim, tá maluco? Não é esse tom não, rapaz. Aí, tipo, a música quase toda, e eu, gente, eu até parei de tocar, eu olhava pro Rafinha pra ver, eu olhava pro Guga, tipo, mas eu tô no tom deles. Tá não, ele me dando bronca depois no meio da música, ele, opa, aí desligou o transpose assim, desculpa, fui eu. Aí volta. Fala, Aí o Jorge manteve a postura. Ele aqui dando a nota errada, mas ele aqui, ó. Teve a cena, Rapaz, Fala, corajoso. Dudu, você tava falando? Não, foi engraçado, porque depois, quando a gente foi ouvir, a gente deu muita risada, porque no outro DVD, o André mandou um material bruto pra gente ouvir. Uhum. Cara, quando a gente foi ouvir essa música, a sofrência, né? Ficou muito engraçado, porque era a pessoa cantando lá e o tom, outra coisa aqui, a hora que ele ia pra... Mas as pessoas não sabem, e tem gente que até não gosta muito dessa ideia, que tem que ser tudo... tem que ser na hora e tal. Cara, um produto, ele passa por várias fases para ficar pronto. Então, tem a parte do ao vivo, mas tem a parte da pré-produção, que você precisa criar os arranjos, precisa pré-gravar os arranjos, e tem a parte da pós-produção, que é depois do show, quando você pega tudo que foi feito, junta com aquilo que estava pré-feito, e aí você aproveita tudo que é possível e tudo que não é possível. Você tem que consertar ou usar de outro jeito, né? Então, só que ou as pessoas não sabem, ou quem sabe acha, não, tinha que ficar registrado aquilo que foi na hora. Cara, são formatos diferentes. Eu acho que música, antigamente era assim, a gente não tinha recurso. Então, vai de que dá, se desafinou, se errou, e fica gravado o que der, né? Mas uma coisa é o show, hoje em dia, uma coisa é o show, outra coisa é o produto. Então, a gente grava tudo, até voz. Você vai ver esse material bruto que você falou no primeiro DVD, a empolgação do Gustavo ao vivo é algo maravilhoso pro ao vivo. Uhum. Né? Mas se você vai gravar e vai registrar e vai eternizar aquilo numa gravação, mas não tem a menor condição em certos momentos, entendeu? Sim, sim. Que ele tá tão feliz e tão preocupado em pular, em animar a galera e dançar, que o que sai registrado na voz, né? Fica momentos que ficam impossíveis, né? Então precisa refazer e tal. Né? Então, eu acho que o que precisa mudar são os conceitos antigos de não, tem que ser desse jeito, não pode regravar e tal. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho que dá até um debate, assim, porque antigamente as gravações eram um take só, né? Um take inteiro. Porque hoje, por meio do computador, você consegue fazer por partes, né? Então, assim, o pessoal dizia muito. Naquela fase de gravar, você precisa ser um ótimo músico para gravar a música do início ao fim sem errar. Porque antigamente errou ali no meio, tem que regravar tudo de novo. Hoje não, você tem como reaproveitar, né? Você tem como Cara, os Beatles, quando começaram a gravar, no começo, eles se posicionavam um microfone só na sala, o cantor ficava perto do microfone e ficava a guitarra aqui, não sei o que, a bateria lá atrás. E todo mundo tocava junto. Uhum. Depois o engenheiro dos Beatles começou a inventar 2 pistas, 3 pistas, 4 pistas, e aí gravar multipista, e cabear, era tudo captação ambiente, depois virou linha e tal. Então são evoluções da música. Por exemplo, nos anos 80, Michael Jackson gravava uma turnê todinha. Então, depois ele montava, essa parte da música na cidade tal ficou bem, só que o refrão na cidade tal ficou melhor do que nessa. Então vamos fazer um Frankenstein aqui. Você ouve o disco, você não sabe. Porque é tudo tão cantado, tão igual, e a banda sempre toca igual, que ele pega os trechos. Então a gente vai evoluindo. Por exemplo, eu fui DJ uma época.
a gente tocava com disco. Aí, um dia inventaram o CDJ, não sei se vocês sabem o que é isso, que você toca música, só que você pode alterar a velocidade sem alterar o tom. Você só muda o andamento. Para mim, foi o sonho da minha vida realizado. E teve gente que falou, não, mas isso aí não vale. Como é que não vale, cara? É progresso. Evolução. Entendeu? Ah, porque no computador hoje todo mundo pode... Cara, você tem um recurso, você tem o mesmo recurso que aquele fulano tem. Quero ver você fazer bem. Faz direito. Entendeu? A gente tem na fábrica muito equipamento, mas a gente fazia com nada antes. Era com o computador. Entendeu? Então, a questão tá em quem faz e não no recurso que você tem, né? Tipo, se você fosse ruim, não ia ter DVD, não ia ter pós-produção que fizesse você ficar bom. Então, não é o recurso, mas a gente quer apresentar o melhor produto. Sei que cantei nesse assunto. Mas, cara, eu quero pedir a vocês o seguinte, quando a gente puder, quando vocês tiverem mais tempo aí, queria gravar um próximo, porque tem tanta história legal que se eu alongar esse aqui, vai ficar longo demais, a galera não vai querer ouvir até o fim. Então, já deixar pré-marcado, se vocês toparem, a gente faz uma parte 2 aí. Total. Na hora. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. E eu quero agradecer também a tantos momentos que a gente pôde estar junto e servir. E ainda vai rolar, né? Agora o Zé debandou, né? O Zé abandonou, mas quando ele voltar... Aguarde. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Vai dar em breve aí.